que você não vai fazer nada, porque se um dia amanhecer chovendo, você não vai fazer nada porque está chovendo, porque a tua superstição diz que, pô, quando chove você não consegue se concentrar, você não consegue fazer. Tudo bem, eu percebo a ideia. Agora, eu acho que o maior trabalho que tem que ser feito a nível mental é você deixar de acreditar nisso, deixar de acreditar que se você acerta foi porque você faz algo que você costuma fazer e que só dá certo por causa disso. Não. E o errado é a mesma coisa. Aquilo que eu contei foi, atenção, que foi mesmo real. Né? E eu tenho Me diga era uma 40 anos, final. não tenho que mentir nada para isso. Agora, joguei futebol há muitos anos e via, aquilo foi um exemplo, eu vi muitas outras coisas. Né? Eu também no início eu entrava e dava 3 pulinhos para entrar no campo, benzia, fazia isso, fazia aquilo, né? Como a Uhum, gente vê hoje muita gente fazendo. uhum, E o problema é que depois os próprios jogadores acabam por levar isso a muito, muito a sério. E se alguma coisa der errado, imagina, tu sai do hotel, vai pro campo de jogo, né? uhum. E você costuma ouvir música, você costuma, sei lá, fazer qualquer coisa. Antigamente, né, tinha o iPod, aquelas merdas, né, que às vezes o cara só se sentia bem se fosse pro jogo ouvindo música. Aí o que acontecia? Esqueceu de botar para carregar, chegava no ônibus e tava sem bateria. Porra, já mudava ali tudo que ele estava habituado a fazer já mudava, né? Então, caraca, já ficava pensando, porra, hoje, caraca, já começou, já tive azar, que o meu iPod ficou sem bateria. Ou, porra, foi azar não, porra. Foi falta de atenção tua que tu deixou levar sem bateria. Uhum, Percebe a ideia? uhum, Então, assim, isso são apenas alguns exemplos que a superstição, cara, ela pode deixar-nos refém dela pro bem e pro mal. Agora, pro mal é muito mal, porque você vai acontecer num dia que você vai deixar de fazer as coisas porque a superstição diz que quando acontece aquilo dá tudo errado. E você fica refém dessas merdas. É só um conselho que eu dou aí pra rapaziada mais nova, porque isso é tudo psicológico e se você trabalhar, se você estudar, se você fizer as coisas da maneira que tem que ser feita, você vai estar mais perto do sucesso. Agora, se você facilitar em alguma coisa, se você demole, se você não se dedicar, cara, não queira ter resultados, não queira ter sucesso na tua vida se você não se dedicar 100% àquilo que você está fazendo. Ponto final. Não é superstição nenhuma que vai te ajudar a chegar numa prova, você não estudou. Ah, mas tem a superstição de chegar na prova e, caraca, eu vou sentar naquela mesma cadeira que eu costumo sentar, porque ali eu dou sorte. Cara, se tu não estudou, tu vai se arrebentar. Ponto final. Entendeu a ideia? uhum. Pronto, era mais ou menos sobre isso. De resto, não sei, vai analisar aí alguma situação de hoje? Claro, mas cara, comentando aí sobre a teu, não um desabafo, mas sobre tua posição acerca da questão da superstição, cara. Pô, bacana, cara, ouvir de alguém assim, e também fazendo essa analogia que nem tu fez acerca do, analogia não, essa comparação que tu fez a relação ao lado profissional do futebol, né? Essa questão de superstição, acho que é aplicável, ou seja, a tudo, né? Sem Então, dúvida, sem dúvida. facilmente tu consegue associar a questão do esforço do estudo e largar de mão dessa questão da superstição, que isso é normal, né, cara? A gente procura desculpa uma ajuda, eu ia dizer ajuda mútua, eu fiquei ajuda, uma ajuda, um auxílio de algo, até a questão do clicar do mouse, eu já vi pessoas que, da maneira com que clicam o preço, sabe? Até isso. Então é bacana, cara. Isso é só motivação pra gente Sem, estar sem estudando cada dúvida. vez mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se vocês quiserem, se vocês gostarem de ver e estudar também e ouvir pessoas mais experientes falando sobre isso, não sei se vocês conhecem o doutor Laí Ribeiro. Alguém conhece aí? Não, eu Não particularmente conheço. não. Vocês depois coloquem no YouTube que ele é neurocirurgião, cara, ele é fantástico. E existe uns vídeos dele no YouTube, são vídeos antigos, onde agora ele começa, já há algum tempo, ele começou a reformular os vídeos, porque era uma série muito antiga, que é o sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Se vocês digitarem isso no YouTube, vocês vão achar. O sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Ou seja, Movimento ele, ele, detectado na ele piscina.
ele desenvolveu esse estudo, esse vídeo, tá no YouTube, tem várias partes dele, onde é muito bom a nível psicológico, tá bem? Se vocês se interessarem também, Como é o podem título buscar aí mesmo, já vou depois com deixar salvo calma. pra mim assistir mais tarde aqui no YouTube. É, Eu o já, sucesso não ocorre por acaso. Tá. já achei aqui. Aí, Ribeiro. É, tem uns vídeos antigos e depois tem aí agora, de uns anos para cá, ele vem tentando colocar algo assim mais moderno, mas sempre com o mesmo tema. Pô, bacana, cara. Muito bacana. Legal, valeu a dica. Valeu, valeu. Bom, bom, mas valeu mesmo. Eu vou, se tu me permitir, eu gostaria de cortar essa parte que tu fala e fazer até um vídeo separado sobre superstição no trade. Não sei se tu me permite Ah, sem nossa dúvida, sem conversa. dúvida. Conto com. Sim, sim, tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só mostrar, eu vou abrir, vou dar a visão de quem está abrindo o gráfico, porque eu não acompanhei o mercado, acompanhei só a abertura do mercado lá e não vi nada. Sim, Então eu só vou sim. abrir o mercado praticamente do zero e de prima eu vou ver o que eu achei aqui, depois eu dou a abertura para vocês poderem também apresentar a tela. Vai lá. Tô gravando já, como sempre. Então, vamos lá, SP aqui e o Profit aqui. Como a gente bem sabe, o mercado ainda está aberto em virtude da mudança do horário. Deixa aqui. Bacana esse negócio de superstição. Deve ter até uma explicação científica, né? Por causa do porquê de superstições que o cara. Eu não tenho, cara. Não. Eu atiro a Não. moedinha, cara. Se a moedinha der cara, eu compro. Se a moedinha der venda, não, mas tu sabia que isso é muito. Se tu tem um limite de stop certinho, tu respeitar isso todo dia, cara, tu tem uma probabilidade de dar bom, cara. Só que também a probabilidade é 50-50. É. Né? Última, Cara, última é uma vez. outra coisa. Sim, sim. Pode falar, pode falar. Cara, é uma outra coisa também que eu penso também muito sobre. Muitas pessoas falam, né? Atenção com overtrade, atenção para vocês não, sei lá, não entrar muitas vezes e tal. Eu compreendo também muito isso. E eu tento também me policiar e entrar só na boa. Só que, cara, imagina, ia acontecer hoje uma situação também dessa comigo, aonde eu tinha acabado de sair de um trade, cara, e sei lá, 3 ou 4 candles, pô, apareceu de novo uma nova oportunidade. E aí, por lembrar das pessoas que a gente acompanha, né, falando sobre atenção com overtrade, atenção, você acabou de ter um gain, atenção, tu acabou de ter um gain, não entra de novo, calma, reflete, tal, tal. Só que às vezes tu viu a oportunidade e, e não entra ou não entrou porque está sendo condicionado por aquilo que nós estamos ouvindo também, sabe? Uhum. Nesse caso, situações de overtrade. Então você viu a oportunidade, mas não entrou. Por quê? Porque você já ouviu alguém dizendo que isso é perigoso, porque isso pode causar overtrade, e você às vezes pode, sei lá, pode estar influenciado por um gain ou por um loss e vira a falhar novamente no trade seguinte. Eu concordo em algumas partes, concordo muito com isso. Temos que ter cuidado, temos que entrar sempre só na boa, aquilo que a gente domina mesmo e tal. Só que, por outro lado, eu penso também, cara, mas é uma oportunidade que eu conheço também. Foi ali é uma situação que eu também sei que eu posso fazer, porque essa oportunidade eu conheço, essa técnica eu conheço. Eu sei que se acontecer isso aqui, ele tem muita chance de me dar outro game. Uhum. Essa é a ideia. Entendi. Deixa eu dar meu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que o tempo que você vai ficar na frente da tela, ele é muito ligado à atenção que você tem na frente da tela. Então, quanto mais você está sentado ali, mais você está focado, você vai perdendo, você vai se distraindo, porque é cansativo, né? Ficar olhando os candles subir e descer. Então, é legal sempre estar atento a essa parte mais emocional, porque às vezes o cara. É o que acontece comigo. Quanto mais tempo eu fico na frente da tela, mais eu vou perdendo minha atenção. E se eu, digamos, venho a tomar um loss no começo do dia, no final do dia já estou tão exausto de ficar olhando aquele gráfico subindo e descendo, que a minha capacidade de conseguir raciocinar qual é a melhor entrada
ela deixa a desejar. E eu acabo tendo um loss muito maior do que eu tive no começo do dia. Então, o emocional, eu acho que é o que manda ali no cara, entendeu? A atenção é muito difícil. E a gente sabe, é um jogo de atenção, a gente precisa estar ligado em tudo, em todos os momentos. Então, acho que no início, pra gente que ainda não é profissional, que a gente não tá acostumado, quanto menos tempo na frente do gráfico operando como profissional, ganhando dinheiro, melhor. Pegar uma consistência. Pode terminar, depois eu dou minha visão do que eu acho. Até pegar uma consistência, uma confiança, falar, pô, agora eu tô ficando mais minhas entradas são mais técnicas, agora eu tô acertando muito mais, eu tô fazendo um caixa. Então, acho que isso é parte do processo que vai fazer a gente um bom profissional lá na frente. Mas a maioria sim, se você pegar 10 pessoas e todo mundo quer sempre estar recuperando, mas o cara não tá com a atenção necessária ali para ele estar operando, sabe? Meu ponto de vista. Certo. Cara, eu discordo de qualquer um de vocês que não, capaz. Acerca disso é que assim, ó, são quantas horas? São 9, não? 8 até as 6 da tarde? Caramba, das 9 às 6, né? Das 9 às 6. Tem que ver que o cara acorda 9 mais cedo horas. pra fazer pré-market, né? Então, tem isso também. E fora que a gente tá aqui agora fazendo revisão. Fazendo revisão, Então, são 10 horas. Eu acho que assim, ó, tem pessoas que conseguem, cara, eu acho que ficar nesse tempo todo, assim, se tem esse intervalo... Na hora do game ali. Isso, tem pessoas que conseguem ter a questão de acompanhar o gráfico, mas desde que, por exemplo, fique olhando, né, tem a questão da atenção. Se vai a pessoa que opera scalp, eu acho que essa pessoa ela vai sofrer mais do que uma pessoa, por exemplo, que nem tipo eu, que opero só aquelas operação redonda, sabe? Porque geralmente as minhas entradas elas são super tranquilas. Porque por serem redondas, eu só vou ter aquela situação X, eu vou depender das matches, se não tá alinhado, nem vou entrar, nem vou estar observando. Olha Tipo... pra pegar mais sacola, vou pegar... Ah, tá, saiu. Oi, Heitor. Chorou. Vou pegar minha bolsa logo. Ai, desculpa. Chorou. Não, foi bem na hora. E daí, então, essa questão de scalp, sim, o cara tem que estar atento a tudo. Ó. Se vai fazer uma correlação aqui, ali, já vende aqui. Eita, já vende aqui, sabe? Então, eu acho que o scalp sofre mais com isso. O scalper, né? Sofre mais com isso. Mas eu vi esse fim de semana, eu tava olhando, não sei se vocês já viram aquelas palestras lá, que a gente enviou o link no grupo, do Mark Douglas, acerca do treino disciplinado, viu todas? Não vi aquela história que ele dá, acho que, não lembro qual a palestra em si, mas na aula que ele fala que um cara lá, trade de pitch lá, do antigo, ele conseguia ficar... exato, ele tinha, tipo, todo mundo, né, conhecia esse cara, e esse cara operava, era fera, o Michael Jordan do trade, né? E daí, só que esse cara, ele, ao mesmo tempo que ele era muito bom, ele tinha, sei lá, ganhos, na medida que começava a semana, ia diminuindo, no decorrer da semana, chegava a sexta ele quebrava, ou ia aumentando os ganhos e chegava na sexta-feira e estava exausto. Aí o Mark Douglas, como não influencer, tem uma palavra lá, tipo coach do trade, sei lá se foi exatamente isso que ele foi, meio que tipo que recomendou ele a operar 1 hora só por dia. Cara, os lucros dele não foram alavancadíssimos quando ele tinha normalmente, só que ele conseguia fechar a semana bacana, entendeu? Chegava sexta-feira, ele tava lá com o lucro dele semanal tranquilo, sem aquelas percas catastróficas da vida, entendeu? Então, entregar tudo quase, né? Oi? Sobre a questão aí, cara, vocês estão falando que o irmão falou aí do tempo que ele não consegue ficar. Isso é provado, né? Que o ser humano, basicamente, consegue ficar no máximo 1 hora com a atenção 100% focada em alguma coisa. Por isso que a gente não consegue ficar muito tempo mesmo. É normal, o meu período de concentração é pela manhã. Eu vejo que até meio-dia, 1 hora ali, a minha concentração tá bem focada no que eu tô fazendo. Aí, a partir disso, já começa a me distrair um pouco. O problema é que assim... Pode falar, pessoal. Sim, eu no futebol, né? Eu tô levando um pouco pro lado do futebol, que foi o que eu vivi, né? E como vocês sabem, no futebol hoje, o psicólogo, todos os clubes, ou a grande maioria dos clubes de topo, tem psicólogo.
psicólogos especializados no futebol, nesse caso, né? Ok. Aham. Então, a primeira coisa que o psicólogo fala quando vai conversar com o treinador, por exemplo, ele diz assim para o treinador: olha, se você vai dar uma palestra antes do jogo, por favor, tente não passar de 15 minutos. Ou seja, por causa justamente disso, porque principalmente jogador de futebol, que é egoísta, sei lá, pensa só nele, pronto, é um ser, o jogador de futebol é um ser bastante diferente dos outros. Por outro lado, já com todos esses aspectos, né, então os psicólogos já falam sobre isso, sobre a atenção em uma palestra ou uma reunião, ou o que seja, eles passam 20 minutos já no máximo. E a cada 20 minutos, se você tiver uma reunião ou de trabalho, algo do gênero, que a cada 20 minutos tem que ter uma pausa para um café ou para uma água. Justamente pelo fato da atenção. Ou sempre que tu for mudar, ou sempre que tu for mudar o sentido da conversa, ou, por exemplo, hoje vamos falar sobre um módulo de pullback, beleza? Falando sobre o pullback durante 20, 25 minutos, um exemplo. Ok, vamos passar para o módulo seguinte, que é rompimento, beleza. No rompimento, antes de entrar no rompimento, malta, ou rapaziada, uma pausinha, um cafezinho, um banheiro, alguma coisa e retornamos. Porque isso é realmente, como o colega falou, isso é comprovado. A atenção do ser humano é curta e principalmente para coisas que ele não gosta. É, Por isso, Porque por isso que é tão complicado. porque quando pelo outro lado, quando você faz alguma coisa que tu gosta, né, às vezes você perde o tempo. Você nem vê que já passaram uma hora ou duas e você está tão focado porque é algo que te atrai, que tu gosta, que você esquece da hora. Por outro lado, por esse lado de você gostar do que você faz, né? Por isso é que essa situação da atenção, ela tem muito a ver com isso. Vai de encontro com o que está sendo falado. Você gosta daquele assunto? Se você gosta, se o treinador, se o professor vê que os alunos gostam daquela matéria, pô, ele pode rolar ali 30, 40, 50, uma hora direto, que os alunos não vão enjoar. Agora, se é uma matéria que tu sabe que o pessoal não gosta, meu amigo, 20 minutos é o máximo. Por isso, é. a gente, lógico que gosta, mas assistir aquelas aulas do Ogro de 7 horas é embaçado, né, cara? Ah, não. Eu assisto, cara, eu assisto. Eu Sem- assisti já, cara. Eu assisti, só que é aquela coisa, é um planejamento que tu tem que fazer, né? Né? Então, Eu vejo duas por E dia. também, cara, por outro lado é aquilo, é repetição, cara. No, no contexto do esporte, por exemplo, tudo que é esporte, eles dizem que uma pessoa só pode dizer que ela domina uma certa ação. Imagina um chute uma cobrança de falta, né? O cara só pode dizer que ele domina uma cobrança de falta ou que ele bate bem uma falta a partir do momento que ele atingiu 10 mil repetições. É como os golfistas, como os tenistas. Ele só pode dizer que ele domina uma batida a partir do momento que ele já treinou mais de 10 mil repetições da mesma ação. Isso também é comprovado, atenção. Legal. pois então. Aí que entra a questão do trade, como diz o Ogro. Também não adianta também tu ficar as 10, no caso, tempo de tela, 10 mil horas de tempo de tela, que automaticamente só acompanhando o mercado tu não vai se tornar bom, entendeu? Por isso que é importante tu estar sempre estudando e revisando e se adaptando, entendeu? Sem dúvida, sem É, dúvida. que nem um, Sem treino, que dúvida. nem Tem um, que jo- saber um o que você está jogador sempre tá fazendo. treinando, né? Tem que saber o que você está fazendo. É só isso mesmo. Exato, exato, exato. Então é bacana, bacana esses papos aí, cara. Eu adoro essas conversas aí, cara. É pro crescimento, né, de todo mundo, acredito. Todo mundo que tá preocupado, né, ou no conjunto, isso é bem legal, cara. A gente tem uma comunidade que agrega bastante pra todo mundo. Uhum. Pô, bacana. Enfim, Quer pôr o gráfico aí, ver como vamos pra gente conversar? eu Falar vou sobre. rapidinho mostrar aqui, depois eu vou deixar. Que eu tenho que dar uma saidinha rápida. Então, rapidamente, a visão de quem recém abriu o gráfico, tanto do dólar como no índice. SP500 com continuação da queda overday lá e depois quebrou e provavelmente fez uma correção aqui no 50, numa projeção de FIBO. Deixa eu olhar o índice só de cara aqui, se deu entrada. Dessa quebra de tendência aqui, só se foi por ele não chegou a fazer um retorno aqui, um pullback na média de 20, né? Seria só se fazer uma entrada com uma espécie
de espelhamento com base nisso aqui? Ou eu não tô vendo algo? Não sei. Como eu disse, eu tô No abrindo agora índice. isso aqui, né? Não sei nada. No, in- É, no índice. o índice ele teve um. No candle 84. Foi 4 horas da tarde Uhum. que ele virou. Deixa eu ver aqui, acompanhar rapidinho. Eu fiz no dólar. Eu fiz 2 entradas lixo no dólar hoje que. Eu vou de Absurdo. 10 em 10 aqui, ó. Tá. Puxa aqui, fica. Beleza. Show. De manhã deu uma boa entrada no índice. É? Vamos ver. Se você traçar, teve uma cunha de manhã. Vamos ver. Aí No deu índice compra e no após o dólar. gift. No dólar também deu. Tá. Vou até o 20 aqui, Do vamos ver. dólar. No dólar, o que eu vejo até o candle 20 aqui era esse retorno à É a média mesma aqui, ó, figura os né? dois. E no mesmo momento que deu essa entrada do gift, Oi, desculpa, não vi. Pode falar. Tá no dólar? então no mesmo momento que deu essa entrada do gift no índice, Uhum. o SP500 tinha acabado de testar o 100%. Então a correlação Ô, estava Elvis, redondinha. depois tu traça a mínima de ontem com a máxima de ontem. Essa é a região da faixa de Gaza, né? 50%, 60%. Por isso que essa enroscação aí toda. Aqui. Não, do índice. Ah, tá, perdão. Daqui embaixo ou só de ontem? Não, não é de ontem mesmo. Tá. Você vê que no momento que ele sai da faixa de Gaza, ele explode. Aqui. Qual candle que foi? Calma, deixa eu dar uma olhada aqui. Tanto que ele rompe minha entrada, eu faço muito esse tipo de entrada, que é em rompimento de faixa de Gaza. Esse candle verde que rompe essa faixa de Gaza, depois desse Aqui no pivôzinho, sabe? 37, 38? É esse 34 aí, ó. Aí depois deixou um gift, né? Um gift, depois É. confirma o gift. Então, aí que eu tenho editado minha entrada. Isso seria o que eu poderia qualificar essa entrada? É de entrada pós-rompimento ou pós-rompimento de área de congestão? Área de zona? Cara, a gente tem um pivô, né? Com regressão na média ali também. A gente tem um pivô confirmado, depois tem um pullback de pré-rompimento, se a gente for ver assim, né? Esse gift de pré-rompimento. Esse aqui? Esse gift é o candle 35, o gift. O 35. O único problema aí que eu vejo, é que a média tá flat, né? É. E tá numa um zona pivô aí armado com a média. Pois é, eu já. É que eu opero. Pode falar. Não, já acabou já. O outro falou que eu opero. Aí é que tá. Então, é que eu opero o mini, né? Não sei se tem essa diferença. Pra mim tá inclinada eu já. uso, né? eu uso só pra fazer análise do. Pra fazer o estudo. Isso. Eu faço isso também. Mas tá igual, ó. Tá. Mas Tava igual, ó. no candle 34, que o colega falou, 35, não é? Uhum. Isso. A média tá flat. Aí atenção, tem uma coisa. Tá verde, tá vermelha. Tem uma coisa. Se você levasse em consideração só o pregão de hoje, você pode ver que tinha uma consolidação, né? Um retângulo. Uhum. Sem Mas dúvida. só que sem levando em dúvida. conta o fechamento da véspera, você pode traçar uma cunha, uma espécie de uma cunha. Tá. Vamos ver essa. Aí deu uma entrada perfeita, meu, nesse gift. Tá, Deixa eu vamos ver essa cunha aí. Tenta fazer ela. Hein? Foi até o alvo de 100% do espelhamento dela. Nesse topo aqui? Do último candle de ontem. Isso. Tá, deixa eu dizer. Só traçar com os isso, topos. Com os topos aqui assim, seria? Mais ou menos. Isso, exatamente. E agora essa parte de baixo Assim aqui, mesmo. essa cunha, ele tem que ser um pouquinho, não pode ser para baixo, tem que ser um Isso. pouquinho aqui assim, então, pegando esses... Eu vou te falar uma coisa. Fazendo meus diários, muitas vezes eu deixei de pegar um movimento desse por causa que eu estava vendo só o retângulo, no caso. Uhum, Aí eu já tô mais esperto, né? uhum.
Cara, eu vou te falar que eu vejo bem esse movimento. Esse movimento, quando dá esse Eu olho movimento assim, eu assim, consigo me identificar. Ele é muito bom. e se tiver numa retração, então, aí é batata. Melhor ainda. Eu tava no dólar, cara, mas só como eu tinha tomado um Deu lote, uns eu 1000, apertei o botão. acho que foi esse trade correr uns 1000 pontos, até o espelhamento de 100%. Como ele tava dentro Meu da Deus. área aqui ainda. Mas o pior, o que eu fiz? Depois eu inventei de piramidar por Pablito. É a pior coisa que existe. Piramidar por Pablito. Matei o trade, cara. Pois Cara, é. será que Aí a barra que pegou meu preço médio, ela fechou com uma estrela cadente, cara. Sala 37? Ganância é foda, viu? Ganância é foda. Cara, nesses casos aí, será que não é melhor já entrar com o lote um pouquinho maior? Cara, Pois é, cara. eu Porque não... pra Matei o piramidar, trade. pra me piramidar, eu também não curto muito, cara. Porque sobe muito o preço. Como eu tava falando ontem. Como analista, eu sou bom pra caramba, mas emocionalmente, cara, Nossa, ganância, tamo junto. ganância é tem que fogo. tu tem que recomendar a mesa, cara. Faz lá, manda, é aqui que entra. Agora você vira. Pois é, Deixa o dinheiro, treina os caras e só dá ordem. pois é, Compra. pois é, Falei, cara. Compra e Ensina meu controla. cachorro. falei, Nossa, falei pros meus amigos esse hoje. movimento aí foi lindo, cara. Ah, mas agora, como ele nasceu no meio desse período aqui, ainda eu entendi agora a visão do Pedro dessa consolidaçãozinha quando ele estoura. É, seria nas. Sim. Eu, no caso, Aí, cara, acho que que já você teria não- entrado aqui, cara. O Mas único eu- problema é que não. Pode falar, pode falar. Não, cara, a única coisa é que rompe VWAP também. É uma coisa que pesa demais no setup. Então, romper no VWAP, com essa rejeição toda que tá deixando, se você for ver, a VWAP tá bem aí nesse momento também. E com essa rejeição toda, pra mim é um impulso de compra. Se você for ver também, o volume É, a aumentando VWAP aqui, a partir a desse VWAP é candle essa azul 29 aqui, ó. até lá. Sim, sim, Mas ali tu não exatamente. poderia ter Ah, comprado verdade, também. rompe a VWAP. Se fosse pela VWAP, tu não poderia comprar aqui também? Com superação desse candle aqui? Na superação do verde, né? Com esse aqui? Exatamente. É. Deixa eu ver. Olha, Sim, sim, poderia sim. pra Vou mim te já... falar, foi um stop de 150 pontos para um gain de 1000 pontos. Mais de Olha, 1000 pontos. Olha, eu vou te... Se Exatamente. alguém tivesse entrado no gift, Dá uma atenção no volume também, aumentando ali, quando vem da falha de fundo, de fazer nova mínima. Tem até aquela falha 4 de mercado do Mário aí também. Então, a gente tenta romper o fundo, não consegue, deixa toda essa rejeição, rompe a VWAP, faz um pivôzinho e vaza. E aí estoura, né, o movimento. Uhum, ele fez até mais um candle de Eu já reversão. entraria no 35, acho. Exatamente, tem todo o contexto aí. Rompendo a faixa de Gaza também. É uma das coisas só que talvez aquilo que eu não entrei foi devido à situação do retângulo, né? Quando ele faz esse mini pivô aí de alta, ele ainda está muito longe do topo. Sim. E eu gosto, nesse caso, de pensar, tipo, espera ele chegar mais próximo do topo, retornar um bocadinho, fazendo tipo um pullback de pré-rompimento, e aí sim, quando ele vai romper já próximo do topo, aí, ok, fazer essa entrada. Agora, assim, desse gênero ali, a entrada era top, mas eu vi, mas não entrei aí. E só fui pensar numa entrada, foi no candle, deixa eu ver, foi no candle 40, na perda na superação da máxima do 41, mas acabei não entrando porque ao mesmo tempo deu entrada no dólar e eu entrei no dólar e não entrei no índice. Se você reparar, o candle 42, né, nesse caso, o candle 41, 42, é um pullback de pré-rompimento do topo do dia anterior. Eu tenho uma linha traçada nela, exatamente. Sim. Deixa eu fazer até uma correção disso aqui. Então, o que acontece? Nesse mesmo momento, nesse mesmo candle 43, deu uma entrada praticamente no mesmo tempo do dólar. Então, eu fiquei no dólar e não entrei no índice. Não quis entrar nos dois ao mesmo tempo. E se você for reparar, no dólar, ele faz um pouco ao contrário. Ele rompe o fundo, né, a mínima do dia, ele rompe a mínima do dia com candle de força, depois ele retorna num pullbackzinho, e aí quando ele perde a máxima, perde a mínima do 40 é que eu entrei. Quando ele perde a mínima do do 40, 40. quando ele perde Movimento da mínima.
É isso? Pullback de rompimento, né? Tipo, ele rompe, depois faz um pullback no suporte, né? Que passa a ser resistência, e volta para baixo e desce. Sim. Aham. Eu acho que o E Mar você deve sabe ter que falado dessa entrada. esse pullback aí, ele é 50% do Fibonacci da semana anterior, né? Sim. Então ele tava bem legal ali para entrar. Agora, do índice, eu não fiz nenhuma operação hoje no índice devido a essa situação dessa entrada no mesmo candle, na mesma hora, do índice e do dólar, né? Que eu vi. Então, eu preferi entrar no dólar. Esse pullback que vocês estão falando não seria... Ah, não, isso aqui é a minha No projeção. 40. Não, no 40. Ah, tá. Quer ver? Tenta passar o Fibonacci na semana anterior. No dólar, né? É, no dólar. Ah, vocês estão falando Aí do dólar. ele faz o pullback exatamente em 50% Na 50 e rompe. e rompe para baixo. Eu até falei pro Elf deixar traçado. Eu não sei porque Tem ele calor, cara. sumiu. Não tá no mini? 5 É que, eu, minutos. é que eu tava no... Acho que aqui, ó. É, você jogou no mini? Deixa eu ver. Eu traço estudo de semanal, essas coisas aqui no... Tanto que eu tinha uma projeção lá de cima. Sim, sim. Cara, pois é, agora eu tava olhando. Fazer só essa projeção aqui, né? Essa retração aqui. Show. Não, a retração do mini É, do da semana 45, anterior. na real. Seria. É, do 45, é do branco. É da sombra até a Sim, sombra. sim. Aí sim. Isso. Aí se você pôr nos 5 minutos, você vai ver esse movimento certinho. Ali, ó. Lá, ó. Com a média dando apoio. Exatamente. Tava lindo esse movimento também. Perdendo a mínima do dia. Perdendo a mínima do dia. E quem entrou aí e conseguiu. Eu entrei na perda desse 40. Boa, Olha, bom. cara, é bom. Se o É. cara Você levou até a conseguir retração de fazer- 61? Só que aí é que tá. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Eu entrei, né, na perda do 40, beleza? E o meu alvo tava. Eu tracei um alvo 45. da máxima do 14 à mínima do 22. Tá certo. Também vi esse álbum. Eu tracei esse alvo aí, né? Beleza. Aí o que acontece? Ele ganha o primeiro alvo, né? Eu coloquei para sair no terceiro alvo. Uhum. Eu coloquei Viu? para sair no terceiro alvo. Rapidinho. Só que quando ele ganhou, desculpa. Tá falando, foi mal. desculpa. Só que quando ele ganhou ali a mínima do 44, eu piramidei. Eu piramidei pensando assim, fogo, ele fez tipo, ele voltou o 44 um pouco, e depois o 45 abriu com força, vindo rápido para baixo. Quando ele ganhou a 44, eu piramidei. Tá Tipo, certo. pensando assim, o terceiro alvo está perto, ele vai direto. E aí eu ia sair no terceiro alvo com os dois contratos. O que acontece? Ele fica aqui também meio que engavetado ali, e eu começo a pensar, pô, ok, vai fazer uma bandeirinha. Ali vai voltar, Vai fazer uma bandeirinha, mas vou segurar, então puxei meu stop, coloquei meu stop no segundo alvo, né, em cima do segundo alvo, e pensei, ok, se ele fizer uma bandeirinha e continuar descendo, beleza, eu continuo o trade. E ele fez no candle 50, ele rompe a bandeira, uma bandeirinha, rompe, e no candle 50 eu pensei, pô, agora vai. Só que aí eu olhei para o MACD e para o IFR, e os dois estavam dando convergência de alta. E eu fiquei, beleza, vou esperar para ver o que vai acontecer então no candle 51. O candle 51 abre, né? E deixa aí sei lá, posso falar que é um doji ou um gift, alguma coisa do gênero, e não desenvolve para baixo. O que eu fiz? Olhando pelo MACD e pelo IFR, fiquei com medo. Quer saber? Peguei meu stop, os dois contratos, e coloquei no momento ali do preço da pirâmide. E ele voltou e pegou meu stop no preço que eu entrei na pirâmide. Eu saí com os dois. Você acabou saindo Não, 0-0? Não, eu saí com 14 pontos. 14 muito pontos bom, então tá ótimo. Mas fiquei, pô, ele foi lá perto do terceiro e voltou, cara. E depois eu saí do trade, né, devido à situação também do MACD, do IFR, e ele desenrolou depois para baixo. É que na hora é tudo mais difícil, né? Pois é. E depois, cara, eu fiz um outro também, que eu peguei o trade da reversão. O que aconteceu? Ele no candle... Eu peguei também. No candle 68, eu não peguei o 68, atenção, ele faz um pivô de alta, né? E confirma no candle 76. Tá. Sim.
confirma no que era o 76, né? Só que eu pensei, lembrei das aulas do Mário, que o Mário muitas vezes diz também, quando é reversão, esperar 2 pullbacks. Muitas das vezes ele fala, pelo menos nas aulas que eu assisti dele, ele falava isso. Quando é reversão, atenção, espera 2 pullbacks. Ou seja, teve o primeiro pullback, ele confirma o rompimento no 76. Eu espero o pullback do 76 aí que vem através do 78, né? Sim. Então meto a minha ordem na máxima do 77, né, nesse caso. Aqui. Sim. Quando ele rompe no 78. Depois de que o 78 fecha, ele rompe ali no 79, se eu não me engano. E aí o que eu fiz? Eu coloquei meu alvo do 68, da mínima do 68 ao 70. Ao 70. Isso. E saí no primeiro alvo, olha aí. Eu também, eu fiz exatamente a mesma coisa. Ah, cara, vocês traçaram certinho o alvo que ele traçar. Não era ele traçar isso aqui, não. Por mais que a entrada fosse aqui, a entrada do pivô que vocês tiveram feito, por mais que não era alinhada à média em si, mas era esse primeiro aqui. Tá certo, cara. Bacana. E depois, lembra que eu falei com vocês, agora há pouco, daquela situação de, ok, acabei de fazer um trade, beleza, deu gain, mas aparece uma nova oportunidade e tu não entra porque tu pensa assim, não vou fazer um overtrade? É. Lembra que eu falei? Então, o que acontece? Se você for ver bem, essa segunda pernada é uma bandeira. É, exatamente isso que Ele- eu tava de olho. Ele fez e ele retração rompe- do alvo e depois explode também. E deixa um É, gift. ele- Eu peguei esse gift então, também. eu não entrei por causa dessa conversa que nós tivemos agora há pouco. Eu vi a oportunidade, eu sabia o que estava acontecendo, mas não entrei com aquela situação de não vou fazer um overtrade, entende? Sim. Mas tá aí, ó, um exemplo mesmo na prática. Caramba, ó, quase Cara, pegou o foi bem, segundo velho. alvo. Meu alvo tava próximo da mínima do dia. Eu fui ali no barra e eu saí no candle 99 ali na máxima. Uhum. 99? Eu já coloquei a imagem No caso, tinha ajustado aqui, essa aqui pegou. Exatamente. Viu, pessoal? Eu só vou dar minha palavra de encerramento do vídeo aqui, que eu tava gravando pra botar no YouTube, que eu vou ter que me ausentar. Obrigado.